Boa tarde, pessoal. Bem-vindo ao meu canal. Me chamo Cadu Santos e hoje a gente vai para a nossa segunda aula do nosso canal. Hoje eu vou fazer uma aula bem mais prática, né? Tô compartilhando a minha tela aqui com vocês e eu vou explicar o motivo de eu ter executado esse trade. Então, não é um bicho de sete cabeças. Eu vou mostrar o que que eu tive que aguardar, o que que eu tive que analisar para eu poder estar executando esse trade, esse pequeno scalpzinho que me deu um lucro basicamente de US$ 10. Então, primeiramente, o que que eu vou mostrar para vocês aqui? Então, primeiramente, o que que aconteceu? O que que eu tive que observar aqui? Então, primeiro, o que que eu observei? Eu tive que analisar aqui todo o contexto do gráfico para mim poder tomar uma atitude. Então, quando você for tomar uma atitude no gráfico, nada mais que você vai fazer o quê? Você vai executar um trade após ter realizado uma análise. Então, o trade ele só existe após uma análise. Até porque se você executar, apenas clicar no botão e não fizer uma análise, você já vai estar operando no achismo. Então, o mercado financeiro ele não perdoa quem opera no achismo. Você tem que fazer uma análise, você tem que analisar. Depois que a sua análise estiver feita e estruturada, você vai executar o seu trade. Independentemente se vai dar lucro ou não, você executou sua análise. O que que você vai ter que fazer? Você vai ter que estudar a sua análise para ver se você fez uma análise correta ou não. Então aqui eu vou mostrar para você a estrutura que eu observei para mim ter tomado essa atitude aqui do trade. Então, primeiramente, eu vou mostrar para você o que que eu observei. Então, logo de cara, quando eu abri esse trade, o que que eu tive que observar aqui? Eu basicamente já enxerguei que o preço ele já estava vindo de uma zona de liquidez lá do passado, que é mais conhecida como zona de oferta. Aqui, ó. Então aqui eu tenho minha região de venda. Então toda essa região aqui é uma região de venda, como vocês podem ver aqui. Então vou para ficar melhor aqui, eu vou fazer desse formato aqui, vou mostrar para vocês. Então aqui, ó, então aqui eu tenho uma zona de liquidez vendedora. Então o preço ele parte aqui dessa distribuição, onde eu tenho que vendedores posicionados nesse preço. Então após o que aconteceu? Eu tive que acompanhar toda essa estrutura do gráfico para poder tomar minha atitude de executar uma ordem aqui nesse ponto. Então eu tive que analisar o passado. Então nada mais nada menos que o preço futuro ele é o espelho do passado. Então fica muito mais simples de você analisar o mercado. Então o que que aconteceu? Então o preço já vejo que ele sai de uma região de oferta, uma zona de liquidez. Os vendedores fazem a correção do preço. Então após os vendedores fazerem a correção do preço, o preço ele sai de uma região de oferta, como vocês podem ver aqui. Ele forma que essa região se torna que é uma região de bipolaridade vendedora. Em seguida, os vendedores realizam o que? O rompimento da minha região de 50%. Então, nada mais, o preço ele trabalha em regiões. Então, você sempre vai ver o preço trabalhando em regiões de 100%, regiões de 100%, em região de 50% e novamente a região de 100%. Sendo que nesse 100% eu tenho uma zona de liquidez, uma zona de oferta, uma região de oferta, resistência. Aqui no 50% ela é mais conhecida como a nossa região de equilíbrio, onde o preço ele vai se decidir para onde que ele vai caminhar. E aqui eu tenho minha região de demanda, eu tenho 100% de demanda, que é aqui onde tem regiões de compradores. Então, como você viu, o preço basicamente já sai dessa estrutura de buy, dessa zona de liquidez. Então, com bastante fluxo, o que o preço faz? Ele inicia essa estrutura de baixa. Então, no momento que ele rompe a minha região desses 50% e eu tenho uma distribuição do preço com bastante fluxo, o que o preço já me mostrou aqui? Que quando ele buscasse novamente 50%, eu poderia tomar uma atitude de venda. Exatamente. Então, aqui eu estou explicando cada cenário do preço. Então, aqui eu poderia ter pegado uma ordem de venda tranquilamente, aqui nesse ponto. Então, até onde eu poderia pegar essa ordem de venda? Até a próxima região. Qual é a próxima região de conflito? A nossa região de 100% de demanda. Nossa região de demanda. Então, o que o preço fez? Então, quem entrou vendido aqui nesse 50% a favor desse fluxo de vendedores, ele pegou uma venda até o preço chegar na nossa região de demanda. Em seguida, após o preço chegar na nossa região de demanda, o que acontece? Entra fluxo de compradores novamente. Então, entrou força compradora, mostrou muito fluxo. Então, a partir do momento que o preço ele rompe, ele já realiza o que? O rompimento desse 50%. Então, a partir do momento que o preço ele rompe a nossa essa região de 50%, ela já não se torna o quê? Uma região de oferta, e sim uma região de compradores. Então, o preço já rompeu a nossa região de 50%, que era no passado era uma região de venda, agora se torna uma região de compra. Então, aqui eu estou trabalhando comprado. Então, após eu trabalhar comprado, o que eu tenho que aguardar?
o preço buscar outra região de interesse. Então, se ele está trabalhando acima dos 50%, o que é que ele vai buscar? Ele vai buscar a minha região de oferta. Então, foi isso que aconteceu. Então, no momento que o preço ele sai dos 50%, os compradores fazem a correção do preço. Só um momento. Os compradores fazem a correção do preço, o que acontece? No momento que ele encontra lá no passado uma zona de liquidez muito forte de vendedores, os compradores já o quê? Perdem força. Então, no momento que ele perde força, o que o preço faz? Ele realiza o quê? Uma falha do movimento. Então, aconteceu uma falha desse movimento. Essa falha está dizendo aqui que os compradores não têm força para dar continuidade ao movimento comprador e que no momento que ele chegou nessa zona de liquidez, onde tem uma região de ordem bloco, eu tenho bipolaridade vendedora, os vendedores fazem a correção do preço. Então, após o preço fazer essa correção, o que ele já me mostrou? Que ele vai buscar a região dos 50%, que ele vai respeitar essa região, porque eu tenho compradores posicionados, e a partir do momento que ele buscar novamente a minha região de oferta lá no passado, ele está me dizendo que eu vou poder executar uma ordem de venda. Por quê, Eduardo? Porque simplesmente quando ele buscou essa região de vendedores que encontra aqui, os compradores perderam força. Então já sei exatamente que quando o preço vier buscar essa região lá no futuro novamente, eu vou poder executar minha ordem de venda. Até onde você vai poder executar a sua ordem de venda, Eduardo? Até a minha próxima região de liquidez. Onde que está a minha próxima região de liquidez? Está exatamente na região de 50%. Então foi por isso que eu tomei essa atitude. Então no momento que o preço ele sai da minha região de 50%, só um momento, o preço ele sai da minha região de 50% e com uma exaustão ele trava na minha região de oferta, o que ele está me dizendo? Que ele não vai ter força para romper essa falha do movimento que aqui se encontra regiões de vendedores. Então, a partir do momento que ele buscou essa região de oferta, simplesmente eu executei minha ordem de venda, com o objetivo do preço fazer uma pequena correção e buscar a nossa região dos 50%. Então, meu alvo era o que? Nos 50%. Ele chegando nos 50%, independente que ele fosse fazer depois, já não era o meu interesse, porque eu estava interessado em pegar essa pequena parte do mercado. Então, foi por isso que eu tomei essa atitude de venda, porque o preço, ele simplesmente, ele sai de uma região de demanda, rompe 50% e com fraqueza ele chega na nossa região de oferta. Chegando na nossa região de oferta, os vendedores fazem a falha, os compradores não têm força suficiente e acontece que é uma falha do movimento. Então, no momento que acontece uma falha, ele quebra essa estrutura de alta aqui. Então, no momento que ele quebra essa estrutura de alta, o preço vem e busca a nossa região de 50% de equilíbrio. Buscando a nossa região de 50% de equilíbrio, eu sei exatamente que o preço ele vai fazer o pullback para buscar novamente a região de oferta e eu vou poder pegar minha ordem de venda após a falha do movimento com o objetivo do preço buscar minha região de 50% de equilíbrio novamente. Foi isso que aconteceu. Como vocês podem ver, o preço ele buscou minha região e me deu $14 para o bolso. Então isso aqui é uma análise bem simples que eu executei durante a semana e que eu quero estar compartilhando com vocês. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Isso aqui foi uma aula bem prática mesmo, mostrando o meu operacional que eu utilizo, né? Então, nada mais que eu utilizo a ação do preço, juntamente com a análise gráfica. E se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal, para estar acompanhando as próximas aulas que eu estarei postando por aqui. E me conta no comentário qual é a sua maior dúvida sobre o mercado de Forex, que assim eu posso preparar os próximos vídeos de acordo com o que você precisa. Obrigado, tropa. Valeu, até a próxima aula.